Se você tem dificuldade para controlar o seu apetite, sofre com compulsão alimentar, esse vídeo é para você. Meu nome é Thaís Bônia e o meu objetivo é proporcionar conhecimento para que as pessoas tenham liberdade de escolher o melhor caminho para todos os setores da sua vida e assim obtenham saúde em todos os sentidos, físico, mental, emocional e espiritual, para que busquem trazer à tona a sua verdadeira essência e assim um equilíbrio em todas as áreas da sua vida e consigam atingir os seus objetivos de forma mais fácil e harmônica. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão que é muito frequente hoje em dia dessa dificuldade em controlar o apetite. O que está envolvido para o aparecimento desse tipo de compulsão, né, que é com os alimentos, a compulsão alimentar, e o que pode ser feito para que a pessoa lide de uma forma mais saudável com a comida. Bom, isso em diversos aspectos. Segundo a visão da medicina tradicional chinesa, o elemento, o movimento que tem relação direta com essa questão do apetite, com a digestão, assimilação dos nutrientes, é o elemento, o movimento terra, que tem relação com o baço pâncreas, que é considerado um órgão só, na MTC, medicina tradicional chinesa, e o estômago. Então, o que acontece? Uma das formas de compulsão mais frequente alimentar é a compulsão por doces. As mulheres principalmente sentem muito isso, os homens também podem ter essa questão do doce, e mulher com muita frequência sente isso se exacerbar no período pré-menstrual. E qual a relação que tem aí com a MTC? O baço pâncreas, ou só baço, das duas formas pode ser chamado, ele faz a parte da digestão junto com o estômago, a assimilação dos nutrientes, dos alimentos para transformar em sangue, que é uma energia muito importante na visão da medicina chinesa, junto com o ar, para estabilizar a mente, as emoções e diversas coisas. O sistema imunológico tem funções muito importantes no nosso organismo. E alguns fatores vão enfraquecer o funcionamento do baço, entre alimentação, fator emocional. E aí, com relação ao doce, os alimentos que mais afetam, que prejudicam um funcionamento adequado do baço, que tem muitas funções energéticas importantes no nosso organismo, é justamente o açúcar. E não só o açúcar propriamente dito, mas os alimentos que vão se transformar rapidamente em açúcar. Tem pessoas que não consomem o docinho, mas consomem muitos carboidratos, pãezinhos sem fibra nenhuma, todo tipo, massas, todo tipo de carboidrato que a gente não considera saudável e normalmente ingere em grande quantidade. E aí esse açúcar, esses alimentos que vão se converter rapidamente em glicose vão agredir, digamos assim, essa energia do baço e vai afetar todo o seu funcionamento. E aí quanto mais fraco está energeticamente, que isso pode vir a afetar fisicamente também, porque todo desequilíbrio começa a nível energético e depois de muito tempo, se aquilo não for equilibrado, vai acabar afetando a matéria e vai aparecer alguma alteração física em exames de imagem, em qualquer tipo de algo mais palpável que a gente possa fazer para diagnóstico. Quanto mais fraco está esse baço, mais a pessoa tem vontade de comer doce. Só que quanto mais ela come o doce, mais enfraquece e aí vira um círculo vicioso. E aí uma das estratégias que eu considero bem importantes de se fazer para ajudar a equilibrar essa vontade de doce, e não só a vontade em si, mas vai auxiliar a pessoa a perder peso, a desinflamar, porque a questão da glicose consumida de forma, o carboidrato de forma desequilibrada, está nas causas aí de praticamente todas as doenças. O câncer, por exemplo, tem como base uma das questões principais esse consumo totalmente desequilibrado de carboidratos, que vai gerar, o carboidrato quando é consumido de forma isolada,
mesmo que seja uma fruta, considerado um alimento saudável, sozinho, sem nenhum outro tipo de fonte alimentar, uma proteína, uma gordura boa, saudável, o que acontece? Esse carboidrato, uma fruta no meio da manhã, por exemplo, para quem tem essa tendência de querer comer bastante, vai meio que atiçar mais ainda aquela vontade de comer mais. Tem pessoas que falam até assim, eu prefiro nem comer uma fruta no meio da manhã porque parece que piora. Eu tenho vontade de comer mais ainda. E se você for ver na prática, é isso que acontece mesmo. Porque essa glicose, ela entra rapidamente na corrente sanguínea, diria galopando, e vai dar pico de insulina, que controla, né, que está relacionado ao metabolismo aí da glicose. E esse pico de insulina, ele vai fazer guardar essa questão da gordura, vai dificultar a perda de peso, além de ser, quando a gente deveria dosar exame de sangue, um parâmetro inflamatório. Então, essa insulina, estando alta, além de dificultar todo esse processo de emagrecimento, do controle do apetite, inclusive em relação ao açúcar, ela vai causar uma inflamação sistêmica. E aí você vai ver até um aumento, pico de dor, né? Eu sempre falo que pico de insulina também é sinônimo de pico de dor, desregula o organismo inteiro. Então, qual uma estratégia bem legal de se fazer, como uma das medidas para ajudar a pessoa a controlar esse apetite, é toda vez que você for se alimentar, colocar alguma fonte saudável de proteína junto com aquele carboidrato, de preferência saudável, né? De vez em quando a pessoa vai sair um pouquinho, mas a regra deve ser, maior parte do tempo, consumindo carboidratos saudáveis. Deixar para as exceções aqueles carboidratos que não são muito bons, né? Pizza, pães, de uma forma geral, principalmente esses comuns que tem glúten e tem outras questões aí que vão dificultar e trazer prejuízos para a saúde da pessoa, mas de um modo geral. Você pode colocar uma gordura como um óleo de coco, consumir o abacate, é uma fruta que tem uma gordura boa, interessante. Colocar algumas oleaginosas junto com um carboidrato, com uma fruta, por exemplo. Tá? Eu não aconselho a ingestão de lácteos, leite de vaca e nem os derivados. Né? Às vezes você vê algumas alimentações, coloca fatia de queijo. Não vai ajudar, porque, por exemplo, na visão da MTC, os alimentos que, além do açúcar, que vão prejudicar o funcionamento do baço em todas as suas funções, de novo vou falar que é os alimentos com glúten, leite de vaca e derivados. Vai atrapalhar demais. Independente se você tem alergia, intolerância, se é mais leve, se é ou não é, vai dificultar a sua vida, pode gerar muito muco, que dependendo da pessoa vai se acumular em determinada região, nariz, pode formar pedras, nódulos, cistos, enfim. São N questões que eu falo com mais detalhes em outros vídeos aqui do canal. Então, isso de um modo geral vai ser benéfico para todo mundo. Algumas pessoas vão ter que restringir mais, outras menos, algumas vão sentir o efeito imediato, outras podem desenvolver doenças a médio e longo prazo, até mais graves, porque esses alimentos também viciam, tá? Tanto o glúten como os lácteos, eles têm substâncias que levam ao final, né, a caseomorfina, por exemplo, funcionam como opioides e causam efeitos semelhantes a drogas mesmo. E por isso que a pessoa, quando você fala para retirar da alimentação, olha com aquela cara assustada, porque ela provavelmente vai ter reações ali de abstinência mesmo, por tudo que esses alimentos fazem em termos da alimentação da pessoa. O outro aspecto relacionado com essa compulsão, todo vício tem como objetivo, né, de forma inconsciente, preencher algum vazio que a pessoa sente na vida. Então, a maioria das vezes ela não tem consciência do que exatamente é esse vazio e ela dá origem a diversos tipos de vícios, né? A compulsão alimentar é uma das coisas que pode acontecer. Então, é importante também se fazer essa reflexão, né? Buscar entender
Tem muitas linhas explicando isso. Geralmente, né, o adulto que tem essa necessidade oral teve fases lá na infância, né, principalmente lá no comecinho da infância, que não foi atendida algumas necessidades em termos de oralidade mesmo da criança, ela vai buscar isso de forma a preencher aquilo que ela não teve de criança. De qualquer forma, existem estratégias, existem tratamentos que vão auxiliar a pessoa a equilibrar isso e ter uma relação mais saudável com a comida. Porque essa coisa de comer sem parar é a tentativa mesmo de preencher esse vazio, mas que, na minha opinião, não precisa ter grandes reflexões no sentido de causas do que aconteceram lá na infância. Na minha opinião, quando a pessoa não está vivendo uma vida da maneira que ela gostaria, em termos de rotina, de fazer coisas que ela gosta, ela está totalmente frustrada, no trabalho inclusive, quando ela sente que ela não está fazendo aquilo que ela veio fazer, que é o dom que ela recebeu, o propósito de vida dela, ela tende a sentir uma frustração muito grande e buscar, por consequência, algo que vai trazer uma recompensa mais rápida daquela sensação de frustração, de vazio que ela sente. E aí, com isso, além de afetar a energia do baço, vai afetar também a energia do fígado e vesícula biliar, que faz parte do elemento madeira, que é o grande gestor, aí o fígado, das emoções. Então fica com muita frequência esse ciclo, né, de você não sabe o que veio antes. Se é o baço que ficou fraco primeiro e que vai afetar o fígado, ou se o fígado, por conta de tanta frustração, tanta coisa que não está legal na vida da pessoa, que vai afetar o baço e ela vai sentir essa necessidade de comer e de buscar mais doce, essas recompensas. Então buscar entender qual que é o que você tem facilidade, não é difícil de identificar isso, o que desde criança você tinha facilidade em fazer. Provavelmente é ali que está o seu dom e está relacionado com a sua missão de alma. Então, buscar mais esse caminho, às vezes não é possível, às vezes a pessoa está fazendo e trabalhando algo que está totalmente desconectado com a missão de alma dela, do propósito, do dom que ela recebeu para poder ajudar as outras pessoas, porque esse é o objetivo de a gente colocar para o mundo o nosso dom, o nosso talento. Isso vai trazer, quanto mais ela se afasta da sua essência, de quem ela verdadeiramente e aí eu não falo necessariamente da personalidade, porque a personalidade é o ego, é o personagem ali que a gente desenvolve por N fatores que aconteceram na nossa vida, de criação, de situações, mas o objetivo é a gente resgatar essa essência, né, e começar a buscar esse caminho, trilhar esse caminho de viver aquilo que realmente vai nos trazer felicidade. E à medida que a gente vai buscando resgatar a nossa essência, ajustando a nossa rotina e fazendo aquilo que a gente gosta, não só em relação ao trabalho, mas prazeres do dia a dia, automaticamente aqueles vícios, aquelas necessidades, né, a compulsão alimentar é uma delas, apenas uma das questões de vícios aí. Falo sobre a questão do vício do álcool no outro vídeo, a parte 1, vejam aqui no canal. A pessoa automaticamente vai perdendo a necessidade de fazer uso daquelas recompensas imediatas, porque ela está buscando o prazer em fontes mais verdadeiras, digamos assim, né? E tudo vai entrando no equilíbrio, inclusive metabólico. Então, esse olhar é tão importante quanto a alimentação que você vai fazer, né? Para ajudar a equilibrar, porque um dos olhares estando manco, mesmo que você faça alimentação tudo certinho, né, colocando ali uma fonte de proteína ou de gordura boa junto com o carboidrato, e fazendo e olhando, lembrando que a alimentação é sempre o ideal, é entender e até testar, se possível, quais que são os alimentos que estão compatíveis
para a pessoa naquele momento, porque muitos alimentos saudáveis podem não estar favoráveis para a pessoa naquele momento. Então tem alguns recursos, como a biorressonância, por exemplo, que você pode testar para ver se naquele momento aqueles alimentos estão adequados, biocompatíveis com a pessoa. E às vezes é só naquela fase que não estão, porque cada alimento que você ingere, cada prato de alimento que ele não está compatível com você biologicamente naquele momento, você gasta muita energia, tem que comer muitos alimentos para equilibrar aquela inflamação que é gerada por comer alimentos que não são compatíveis com você. De um modo geral, glúten, leite de vaca e derivados não vai fazer bem para ninguém, mas tem os alimentos saudáveis que podem não estar fazendo bem para você. Então, essa é uma das coisas importantes que eu considero, né, se possível, testar também. Porque aí a chance de erro, né, e de consequências aí para a sua saúde reduz, né? Roubo de energia, cansaço, fadiga. E aí, quanto mais a pessoa se sente cansada, mais ela busca aquela fonte de energia rápida e aí vira aquele círculo vicioso. Então, olhar para tudo isso, existem muitos recursos, como a acupuntura, que eu trabalho, a laser-apuntura, que eu uso do laser para estimular os pontos de acupuntura, que não utiliza agulha, que é totalmente indolor. Para quem não faz acupuntura por conta disso, é um recurso muito legal e permite todo esse equilíbrio do organismo, no sentido de fortalecer a energia do baço, equilibrar a energia do fígado, na verdade todo o organismo, tudo que está em desequilíbrio. Eu faço, por exemplo, na primeira sessão, quando eu vou tratar uma pessoa, mesmo que seja por compulsão alimentar, para perder peso, normalmente está associado, né? Quem tem compulsão geralmente quer perder peso, não necessariamente. Tem pessoas que têm compulsão alimentar e são magras e não querem perder peso, mas em geral querem perder peso. Eu faço o diagnóstico nessa primeira sessão, porque o diagnóstico é diferente, segundo a visão da MTC, e a pessoa é tratada de acordo com o seu padrão, não com o diagnóstico que vem da medicina ocidental. E aí é possível, sim, ajudar essa pessoa a ter menos vontade de comer doce, equilibrá-la de uma forma geral, a ficar menos ansiosa. Quanto mais ansiosa a pessoa está, mais ela busca endorfinas e recompensas rápidas através do doce, através da ingestão exacerbada de alimentos, tende a comer de forma muito rápida e aí já prejudica todo o processo de digestão que começa com a mastigação. Então todo um processo é dificultado com isso. São muitos fatores, né? A fitoterapia chinesa também é algo que vai ajudar demais a pessoa. Tem óleos essenciais. O óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta ou peppermint pode ajudar a pessoa a reduzir o apetite, tá? Principalmente sinalado um pouco antes da refeição. Ele vai ajudar a dar mais energia também, mas não adianta fazer uma coisa só, sem olhar para todo, né? A importância de todas essas questões emocionais, de busca do vazio, da alimentação apropriada para a pessoa. Os alimentos azedos, eles ajudam a equilibrar a energia do fígado, lembrando que o excesso vai prejudicar e a falta, se a pessoa não consome nada, também vai prejudicar. E aí os alimentos que vão fortalecer a energia do baço, né? E é uma das coisas que vai auxiliar a pessoa a controlar o apetite, são os adocicados, as raízes. Então a famosa batata doce, né? O frango, as proteínas de boa qualidade, não considera a proteína do leite uma proteína de boa qualidade, pelo contrário, ela vai gerar problemas para o funcionamento do baço, para o organismo como um todo. Vai ajudar bastante, né? Não é... E por isso que quem treina e que quer hipertrofia, até as pessoas que competem, ingerem bastante batata doce, porque o baço também está relacionado com a parte muscular. Então, para aumentar a massa muscular, que vai favorecer a perda de peso e tudo, né? É importante para tudo no organismo. Esse baço precisa estar forte, né? O baço pâncreas ou o baço só. Então, os alimentos, batata doce, as raízes, beterraba, cenoura também entra. As proteínas são muito importantes para equilibrar, para formar os tecidos, né? E aí é importante que se faça a ingestão mínima, não é fácil de ingerir a quantidade mínima que a gente precisa, que varia
torno de 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, tá? O mínimo seria 1 grama por quilo de peso. Então, uma refeição aí com uma quantidade média de proteína, por exemplo, um bife de frango, em torno de 30 gramas, mais ou menos, talvez uns 2 bifes, mais ou menos, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. É apenas 30 gramas, uma pessoa que pesa 70 quilos, por exemplo, ela deveria ingerir diariamente 70 gramas de proteína, divididos aí ao longo do dia, porque o excesso durante uma refeição prejudica todo o metabolismo, inclusive o emagrecimento, né? De preferência equilibrando, compondo com os carboidratos, porque não é só a caloria que vai contar para o metabolismo, é a combinação, tá? Isso vai ajudar a fortalecer o baço. A ausência de proteínas na alimentação, que é algo bem comum que eu vejo hoje em dia na minha prática clínica, vai dificultar muito, inclusive na compulsão alimentar, porque aí a pessoa não sente saciedade. Quando você ingere uma quantidade maior de proteínas, gorduras boas, junto com o carboidrato, ou mesmo que o carboidrato não esteja presente, a tendência de a pessoa sentir uma saciedade muito maior. E aí tem a questão da vontade de comer, que é diferente da fome, né? E algo fácil que a pessoa pode fazer para entender se ela está com vontade de comer ou fome é se perguntar. Quando ela está com fome, ela não fica com grandes exigências de alimentos. Ela come o que tiver, de comida inclusive, que é o ideal. Comida de verdade, nada de embalar, né, e abrir os industrializados da vida. Agora, quando ela está apenas com vontades, né, e ela não come, por exemplo, uma fonte de proteína, uma comida, aí é pura ansiedade mesmo e aquela necessidade de preencher o vazio. Então tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar de informações e de recursos, via oral, procedimentos durante as sessões, que a pessoa pode e deve fazer para ajudar a entender, né, a avaliação das personalidades. Tem várias linhas. Segundo a MTC, a personalidade que mais sofre com essa coisa de ficar comendo toda hora é a personalidade terra, né, que é diferente do desequilíbrio da terra, que praticamente todo mundo tem em algum grau, tá? Então, dentro do Enneagrama também, que é outra ferramenta que fala, que eu adoro, sobre as personalidades, tem aquelas que tendem a sofrer mais com esses desequilíbrios, e tudo isso é importante, a pessoa ter consciência para que ela possa mudar, né, e conseguir seus objetivos de forma mais fácil. Tudo isso eu abordo também durante um tratamento. Eu considero tão importante quanto os recursos que eu faço. E o bom é que recurso e informação aqui não falta para auxiliar as pessoas a saírem desse ciclo vicioso de compulsão alimentar, que vai trazer inúmeros problemas para a saúde em todos os sentidos da vida da pessoa, inclusive de relacionamentos, porque a pessoa que está acima do peso, desenvolvendo sintomas, doenças, ela vai ter automaticamente mais problemas nos relacionamentos e que vai trazer muita alteração emocional, que vai impactar, é um círculo vicioso. Então é importante buscar informação e auxílio de um profissional que você tenha empatia, que você goste, que considere qualificado para te auxiliar, porque sozinho fica bem mais difícil. É possível, mas por que não ter o auxílio, né, um direcionamento de um caminho que seja mais suave e que você possa atingir seu objetivo de forma mais rápida e duradoura, né? Fujam dessas promessas milagrosas, que isso geralmente não tem um resultado muito bom. Peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, isso é importante para que o YouTube entregue essas informações para mais pessoas. Compartilhem essas informações. A maior parte das pessoas hoje vive, né, em alguma fase da sua vida, pelo menos, essa dificuldade de lidar com a comida, né? É possível ter prazer com os alimentos, se alimentar, se nutrir com os alimentos, que é o objetivo principal, né, com a alimentação. A gente pode e deve ter prazer com a alimentação.
e mesmo se alimentando de uma forma mais saudável, né? Às vezes as pessoas pensam que eu só vou ter prazer se eu comer porcarias. E não é verdade. Hoje existem muitas receitas, existem muitas formas de a gente adequar a alimentação à nossa individualidade, trazer resultados para a nossa saúde, para a nossa estética e continuar sentindo prazer, porque isso também é importante, é algo inerente do ser humano e tão importante quanto a questão da nutrição. Então, minha mensagem aqui é que é possível modificar tudo isso, é possível modificar de uma forma mais rápida, inclusive do que a maior parte pode pensar, mas é preciso ter conhecimento e a pessoa estar aberta para acessar e ter consciência de alguns processos que ela está vivendo para que possa ressignificar. E aí a resposta vem sem sombra de dúvida. Então compartilhe essas informações aí com todo mundo que você sabe que está sofrendo, né? Todo mundo merece receber essas informações para viver uma vida mais feliz, da maneira com liberdade, da maneira que gostaria, tá bom? Lembra de dar um like aqui, isso também é importante. Comenta aqui se você tem essa dificuldade, qual a sua experiência. Sempre é interessante para a pessoa que vai ler, ver o vídeo, essa troca de experiências, tá bom? E por hoje é só. Até o próximo vídeo.